Alô, nação rubro-negra. No vídeo de hoje, vamos falar de uma treta quente. O jornalista Bernardo Ramos bateu de frente com um clubista sobre o verdadeiro campeão de 1987. E adivinha só? O Flamengo, claro. Os argumentos foram de peso e a discussão pegou fogo. Então já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com toda a nação. Vamos espalhar a verdade. Não tem? O Carpegiani era jogador no final dos anos 80. Então, aí teve o Dino Sani, depois o Carpegiani, né? Teve o Carlinhos, que foi jogador do Flamengo, o violino da Gávea, que também foi bicampeão brasileiro. Campeão brasileiro, sim, em 87. Campeão brasileiro. Copa União, né? Ganhou a Copa, o módulo... Não. Ganhou o Campeonato Aliás, não Brasileiro. chegou a terminar aquele campeonato. Não. Aquele campeonato terminou e o Flamengo foi campeão brasileiro. O Sport é o campeão pela justiça. Mas você acredita é uma que a questão. justiça determina? Sim, acabou de liberar o X e é uma realidade. Então, assim, decisão judicial você pode até questionar, mas você acata. Né? Então, judicialmente, Sport campeão viveu 1900 é que você é mais jovem. Não, eu vivi muito bem. Inclusive, tinha figurinha carimbada do Zico. Então, exatamente. Mas então acontece que a figurinha não é. Brasileiro de 1987. Não, figurinha é um pedaço de papel. Foi o módulo verde, o outro era a segunda divisão. Não era. Se o Guarani, que era o vice-campeão, jogava... O Sport foi rebaixado no ano anterior. O Vasco também. E ninguém foi rebaixado. Não, mas o Sport não tinha, porque tá na Série A. Claro que tinha, pois era um grande clube. Aquilo era a Série A. Não, a Série A foi o combinado por Eurico Miranda, por Carlos Miguel Aidar, o cruzamento. Não é o que eu vou defender, é a história. A história foi contada não por mim. Roma não foi construída num dia. Por Roma passaram César, Nero. Alguns com contribuições positivas, outras tem a ver com o Campeonato Tem a ver que se o Eurico fez uma coisa certa ou errada, não tem nada a ver com a decisão que foi tomada. Tem tudo a ver, porque ele fez uma traição. Mas acontece que tá assinado, cara. Não tem nada que jogar time de Série A com time de Série B para definir Campeonato Brasileiro. Quem jogou a Libertadores 88? Tudo bem. Vamos falar então de quem vai jogar a Libertadores 2025, os primeiros colocados que estarão na página, na briga com o Flamengo. Morre aqui. O assunto está morto. O Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, torcedor do Flamengo, definiu que é o Sport e eu vou discutir com ele. Eu volto com a pergunta para você. Você acredita em tudo que o Supremo Não, eu sou um jornalista apresentando um programa em rede nacional que tem a obrigação de dar a informação correta. Eu estou dando a informação correta. A sua sensação de título é merecida. Com seu viés. Não, você gosta de achar que o time é campeão e parabéns, você viveu essa emoção. Mas no papel está lá, Esporte Clube do Recife. Não, o papel está errado. O papel não está errado, o papel é a lei. Eu não vou cometer. Eu não vou contra o que está definido pela justiça brasileira. Ponto. Tá me dando até tosse. É isso, toma uma aguinha. Toma uma aguinha, ó, engasgou com essa. Sensacional. Vamos dar uma olhada na classificação. Tá claro para vocês? Ficou claro? Existe alguma dúvida em relação a isso? Não, nenhum. O Flamengo é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que eu não tenho que acreditar em tudo que o Supremo Tribunal Federal decide, né? Já decidiu tanta coisa estapafúrdia aí, eu não tenho que acreditar e compactuar com a justiça brasileira sempre não, tá? E tem mais uma coisa, né? O Flamengo começa aquele campeonato brasileiro muito mal, era dirigido pelo Antônio Lopes, um técnico muito mais identificado com o Vasco do que com o Flamengo, e aí o Flamengo manda embora o Antônio Lopes, depois de um primeiro turno muito ruim naquele campeonato, e contrata o Carlinhos, né? Vale lembrar que aquele campeonato era composto por 16 clubes, 2 grupos de 8, tá? No primeiro turno se enfrentavam os times de grupos diferentes, né? O Flamengo enfrentou Fluminense, Cruzeiro, Internacional, o Flamengo foi muito mal naquela parte de fato do Campeonato Brasileiro, e no segundo turno enfrentava as equipes do mesmo grupo. Aí enfrentou Atlético Mineiro, Palmeiras, Santa Cruz, quem mais? Botafogo, me lembro desses jogos muito bem. Grêmio era desse grupo do Flamengo, me lembro desses jogos muito bem. Eu me lembro do jogo, por exemplo, no Maracanã contra o Botafogo,
que o Flamengo venceu por 1-0, gol de cabeça do Jorginho, após uma cobrança de escanteio, estava nesse jogo. Me lembro dos 2 jogos perfeitamente contra o Atlético Mineiro, me lembro do jogo contra o Santa Cruz, estava no Maracanã também, quando o Zico marca 3 gols, sendo um gol deles memorável de falta no goleiro Birigui, né? E os jogos contra o Atlético Mineiro foram determinantes, decisivos, né? O Flamengo jogando as semifinais contra um Galo que era treinado pelo Tele Santana. Eu me lembro direitinho da escalação do Atlético Mineiro, cara. João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto, que deu uma entrada criminosa no Zico, aliás, no segundo jogo no Mineirão. Meio de campo tinha Éder Lopes, Vander Luiz, Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato Pemucci e Marquinho Carioca, que jogou no Flamengo também, né? Esse era o time do Atlético Mineiro, invicto, chegou invicto a essa fase, e o Flamengo ganhou 2 vezes. No Maracanã, o Flamengo não jogou bem no Maracanã. O Bebeto foi vaiado pra caramba naquele jogo, eu estava no estádio, eram mais de 118 mil pagantes. Não vou recorrer aqui aos livros e ao Google para falar sobre isso, eu estou falando aqui das minhas lembranças de um garoto de pouco mais, quase 12 anos de idade, que estava no estádio, né? O Flamengo não jogou bem aquela partida e o Bebeto faz o gol da vitória por 1-0, né? Depois o Flamengo ganha por 3-2, esse é o jogo da minha vida no Mineirão. Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, o Flamengo sai na frente com 2 gols, abre 2-0, gols de Bebeto e Zico. Depois o Atlético empata o jogo com um gol de pênalti do Chiquinho e depois um gol do Sérgio Araújo, e pressionava o Flamengo. O Atlético precisava ganhar aquele jogo e depois o Flamengo faz com o Renato Gaúcho os 3-2 e depois nas finais vence o Internacional por 1-0 no Maracanã, empata primeiro, né, no Beira-Rio por 1-1 e depois vence o Internacional no Maracanã por 1-0, o gol do Bebeto. O Bebeto marcou o gol nos 4 jogos decisivos e o Flamengo é sim o campeão brasileiro de 1987. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Obrigado por assistir. Não se esqueça de dar o like e compartilhar. Saudações rubro-negras. Até a próxima.